bem-vindos a mais um Conexão AV. Hoje vamos bater um papo aí, digamos, diferente de tudo que a gente vem conversando aqui. Nós vamos aprender muito de uma forma com um cara que tem muita experiência profissional de grandes eventos, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Eu quero convidar você aí a acessar o nosso site conexãoav.com. Entra lá, você tem o link para o ao vivo, você tem o link para os outros programas gravados e entrar também no nosso Instagram, né? Conexão.av. Entra lá, começa a seguir a gente, tem lá mensagens no direct, se você quiser mandar sua dúvida, sua crítica. E falando em mensagem, você pode mandar também através do nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você pode mandar por texto, por áudio e por vídeo também, que a gente coloca para o convidado aqui para ele responder. Tá certo? É isso aí, Daniel, com você. Pois é, Paulão, antes da gente passar para o nosso convidado, já queria apresentar também os nossos apoiadores. O primeiro apoiador é o internetaovivo.com, a plataforma para transmissão ao vivo do seu evento pela internet. E também PTZ Cam, a câmera PTZ com atitude e o controle em suas mãos. Duas câmeras aqui do estúdio são da PTZ Cam. E então entra lá, ptzcam.net. Vou passar agora para o Samuel apresentar o nosso convidado muito especial, né, Samuel? Isso mesmo, mais um dos nossos convidados especiais. Um abraço a todos, que honra que eu tenho de trazer aqui o meu amigo, meu colega, aquele que me levou praticamente para onde eu estou até hoje, na Rádio Transmundial, né? E eu devo muito a ele. A gente tem muita história para contar aqui, mas eu vou deixar ele contar. Eu não quero contar a minha história, não. Quero que ele conte, compartilhe com você que está nos assistindo e que você receba bastante desse aprendizado, dessa história, dessa vivência toda que ele tem, principalmente com áudio, né? Bem-vindo, Andreas Schmidt. É um prazer ter você aqui. O microfone é todo seu. Se apresenta aí e fala quem é você, para aqueles que não te conhecem. Muito obrigado. Primeiramente, perdão por ter te envolvido nessa vida. Ter levado para o mau caminho. Ter levado você para esse caminho. Então... Não, assim, a gente gosta do que faz, né? Então, o que eu faço, assim, para mim não é trabalho, é um hobby. E acho que a melhor parte é assim, no meu hobby, alguém um dia resolveu me pagar ainda. Que legal. Então, assim, faz muito tempo que eu trabalho com isso, né? Assim, meu pai, na verdade, que me empurrou para a Rádio Transmundial, né? Porque não me aguentava mais em casa, porque eu me mixava o dia inteiro, fitas cassete para vender na escola, fazia festinha, tinha as caixas de som montadas do meu irmão com amplificador, carregava as coisas para lá e para cá, fazia o som na igreja, gravava as coisas, só fazia isso o dia inteiro, né? Aí um dia meu pai falou assim, ai caramba, eu não tenho o que fazer, né? Então por que você não vai? Então finalmente vai, né? Procura aqui esse cara aqui nessa rádio aqui e tal, e vê se você ganha pelo menos um dinheiro fazendo esse negócio. Aí assim, acho que uns 10 anos depois ele se arrependeu. E depois, uns 20 anos depois, ele entendeu, né? Então, assim, foi um processo que, quando a gente começou, Samuel sabe, era diferente, né? Não tinha esse trabalho todo nas igrejas, era muito mais precário o negócio, e a gente no meio secular, né? Trabalhando, usando equipamentos e convivendo com um ambiente completamente diferente, né? Então, era realmente de se desconfiar que, poxa, a pessoa não pode ser uma luz ali, né, nesse trabalho e tal, e a gente conseguiu provar que é diferente, né? Hoje as pessoas têm outra visão, né? Encaram isso como realmente uma missão, e as igrejas também veem isso diferente. Mas assim, tenho bastante história. O que você está fazendo hoje, Andreas? Conta aí, dá uma resumida. Eu sei que é bastante coisa, né? Dá uma resumida, o que você faz hoje? Hoje eu tenho uma empresa, quer dizer, nos últimos 20 anos eu tenho uma empresa, né, chamada AudioBiz. Essa empresa a gente faz produção técnica de eventos, então desde eventos corporativos até eventos, festivais, shows. Nesse meio tempo a gente fez um sem fim, né, digamos, de eventos. Então, assim, eu posso numerar alguns para vocês, mas, por exemplo, a gente atende o UFC há praticamente 10 anos, com toda a parte de técnica, infraestrutura técnica. Então, assim, geradores, internet, distribuição elétrica, sonorização, iluminação e tal, né? Então,
existe uma produtora americana chamada Concon que nos contrata para pegar esse auxílio deles, a base deles aqui no Brasil. Também fizemos eventos esportivos como X Games, Fórmula Indy. Então, assim, não é só no show business. Todos esses eventos sempre cuidando de basicamente toda a parte técnica. Fazemos eventos corporativos também. Então, assim, muitos eventos de empresas, né? Coca-Cola, ou sei lá o que, alguém vai lá na Ambev. Então tem muitos eventos corporativos. Na pandemia isso era muito mais ênfase, né? Porque era tudo transmitido online e tal, então tinha muita questão técnica envolvida. E aí a gente tem uma parte que atende shows, festivais. Então a gente faz muitos festivais. O ano passado a gente fez o MITA, né, que a gente continua atendendo. A gente fez o Ultra Music Festival, a gente fez o Notfest. A gente faz o Lollapalooza desde o primeiro, então assim, todo acompanhamento técnico. Quando era lá naquele do japonês, lá o pesqueiro lá do japonês, não? Não, esse era o Tomorrowland. Ah, tá. Esse era o Tomorrowland. O Tomorrowland, a gente fez os primeiros dois. O Tomorrowland neste ano passado eu não consegui fazer, né? Até pedir desculpas pro meu amigo que é o Mário Sérgio e tal, que trouxe esse festival, né, para o Brasil novamente. Mas assim, eu realmente não tinha mais condições, porque a gente estava muito, muito tomado de trabalho. Então eu não consegui fazer. Com dor no coração, porque é um festival legal que eu gosto de fazer, né? Curto assim música eletrônica, o meu filho também é DJ e tal, então assim, é uma coisa que eu gosto e é muito bonito o festival, mas não consegui fazer, não tinha mais, né, mais como atendê-los. E aí a gente faz as turnês internacionais, que a gente atende a Live Nation. Então todas as turnês como Foo Fighters, Pearl Jam, Coldplay, né? Agora a gente fez o Paul McCartney, que foi por outra agência, que a gente atende vários grupos diferentes. Então isso era a Bonus Track, que era outra empresa. A gente fez o Paul McCartney com eles, né? A turnê do Paul McCartney. A gente atende outras agências onde a gente faz shows grandes, como por exemplo eu fiz aquele 30 anos da Ivete Sangalo no Maracanã, o João, que foi agora, semana passada, no Allianz. Então, assim, nos últimos 20 anos, assim, eu nem lembro tudo o que eu fiz. mas assim... Qual que é o seu... Só eu tô fazendo pergunta aqui, desculpa aí, pessoal. Não, manda aí. Qual que é o seu papel principal num evento, num show? O que você faz especificamente, André? Assim... Eu sei que é um pouquinho de tudo, mas... assim... Nos festivais é muito a negociação com as bandas, né? Do que cada um vai usar. Então, assim... O rider, o de palco... a gente analisa o rider, mas assim, o que pega muito, né? Você faz um pack do festival, nem sempre o pack do festival atende o que as bandas precisam. Aí existe uma negociação com as bandas, com as produções, o que cada um vai usar em matéria de iluminação, o que o cara precisa de sonorização, né? O que é adicional, o que é extra, quem paga o extra, se é a banda ou se é o promotor, né, no festival. Aí entram no meio das negociações pyro, efeitos, né, laser, acaba entrando tudo, né? Ligou na tomada, ficou com a gente o problema, né? Quanto tempo antes você começa a fazer a produção de um show, por exemplo? O Paul McCartney, que foi em novembro, dezembro, eu comecei em junho, né? Já meio de forma tardia. Tá. Você fez todas as apresentações no Brasil ou só todas. De São Paulo? Não, todas. Todas. Aí, assim, foi já de forma tardia, porque, assim, quando a gente entra no processo para ver a técnica está relacionada com estrutura. Então a gente acaba fazendo projetos em 3D da parte estrutural dos palcos. Aí, evidentemente, quem vai construir o palco não sou eu que vou construir, é uma empresa, né? Mas aí a gente tem que acompanhar, ver como é feita a montagem, se está sendo feito direito ou não, porque toda a minha técnica está atrelada a essa parte estrutural. Você está atendendo aquilo que foi solicitado pela banda. E aí, no caso do Paul McCartney, por exemplo, tinham 72 toneladas de material pendurado no teto. Nossa. Então, assim, é muito material. Assim, tem que Será ter que usaram aquela cola forte que você me mostrou lá, Paulo? Pode ser. Não, colocaram lá um enforca-gato já é suficiente. Então, aí assim,
É um trabalho assim longo, né? O processo, por exemplo, agora do Lollapalooza desse ano está bem atrasado, mas muito porque trocou a... Em março, né? Lollapalooza, né? Março, isso. Mas trocou a produtora, né? Então trocou a agência. Hoje quem faz o Lollapalooza é a Rock World, que é o mesmo grupo do Rock in Rio e do The Town, né? Eles são sócios da Live Nation, né? Quer dizer, na verdade a Live Nation comprou boa parte desse grupo, né? Que é do Medina. Então eles absorveram o festival, o Lollapalooza. Então ele saiu da produção da Time for Fun e foi para Rock World. A gente trabalha para a C3. A C3 é um grupo que foi formado e depois absorvido pela Live Nation. Ele é um grupo que cuida de festivais, basicamente, para a Live Nation, e faz o Lollapalooza desde o começo. Então a gente foi contratado pela C3. Então eu entro meio pela C3, não pela Rock World. Mesmo você tendo uma antecedência de meses aí, são detalhes infinitos que não podem ser esquecidos. E como é que é o nível de estresse disso aí? Como é que você organizar a tua equipe? Como é que você seleciona a tua equipe, né? E coloca a pessoa certa na função correta? Porque assim, tudo isso tem que seguir conforme o teu projeto, né? Então assim, como é que você faz essa seleção? Você tem o teu pessoal que já trabalha contigo, você trabalha com o pessoal avulso, e como é que você administra essa questão de estresse pré-show? Porque a gente sabe que realmente, como você falou, muitas empresas vêm lá de fora, e assim, a gente sabe que o jeito deles trabalharem é um jeito bem diferente do brasileiro. Eles são diretos e objetivos, né? Não ficam, né, arredondando, né? Então assim, como é que é feito esse processo aí? E emendando também a pergunta do Paulo, Andreas, conta pra gente um pouco da estrutura de um evento desse, de um festival como Lollapalooza, em termos de áudio, em termos de vídeo, em termos de som, de iluminação. Eu vou tentar resumir, né? mas assim... Daqui a pouco tem uma pergunta de uma pessoa aqui, quem sabe você conhece. Então, que bom. Vou guardar para daqui a pouco. Eu assim, no festival, independente do festival, né? Não precisamos falar somente de Lola, né? Independente do festival, eu monto um time, evidentemente, para trabalhar comigo. E eu tenho pessoas que trabalham comigo há muito tempo já, né? Então eu tenho um time que atende basicamente os shows da Live Nation, que eu já não estou indo mais. Eu acabo entrando muito mais nos processos dos festivais, porque são assim, eventos que você precisa ter mais gente envolvida, né? Então eu acabo tendo um envolvimento maior e um overview. Mas para ter uma ideia, assim, no Lollapalooza eu tenho na minha equipe em torno de 76 pessoas, né? Essas pessoas, quais são as áreas, né? Você tem desde os holds que estão no palco, né, para pegar e fazer as trocas de palco e tal. Você tem o stage manager que está no palco, você tem um assistente do stage manager, você tem um cara de overnight, né? Porque o festival não para. Quando o show acaba, a outra banda está entrando para pegar e montar os deles, entendeu? Então, assim, você tem a galera do overnight que fica de noite. Eu tenho um cara de logística para pegar e cuidar só de transporte, acesso dos caminhões ao palco, por onde o cara vai entrar, qual portão, vai lá, resgata o cara atrás, porque senão o cara se perde, não se acha, não sabe que horas tem que chegar, né? Então, assim, tem uma equipe montada para isso. Tenho equipes de RF, de radiofrequência, para pegar e entender, fazer a análise do espectro para saber como é que ele está e orientar as bandas que estão trazendo o material, quais frequências eles vão usar. Eles preenchem um formulário com antecedência. Se tiver alguma coisa que está irregular com relação à Anatel, paga-se as taxas na Anatel e faz todo esse trabalho. Então tem uma equipe fazendo isso, né? Eu tenho uma equipe de produção para pegar e ajudar toda a parte de técnica, de som, luz e tudo mais, na parte de credenciamento, acessos, porque isso é outra encrenca. Você chega num festival desses e não consegue entrar, aí se o cara do som não consegue entrar, você fica sem o cara lá, entendeu? Não tem show, né? Então esses caras são todos meus filhos, assim, eu adoto e puxo os caras para perto
E essas 76 pessoas, assim, são as pessoas mais próximas, né? Aí eu tenho pessoas que trabalham comigo na pré-produção. São todos funcionários da AudioBiz? Não são funcionários. Não são. Eu não tenho um único funcionário registrado, nada. Então são todos autômatos. São todos autônomos, mas são parceiros. E assim, eu sempre assim, me reservei o direito de tentar pagar bem essas pessoas. Né? Eu acho que a valorização vem também no pagamento, no dinheiro que esse cara ganha. Isso faz com que também ele sempre queira trabalhar com você, né? E eu falo isso porque, assim, eu passei muito o contrário, né? acho que como você também, Samuel, entendeu? A gente passou muito o contrário da não valorização do nosso trabalho. Sem e tudo dúvida. Mais. Então, assim, eu tento realmente valorizar essas pessoas financeiramente, né? E assim, tem uma galera trabalhando comigo há muitos anos. É uma relação de confiança. Então, e também assim, não tem como um saber tudo. Então a gente explica as funções, né? Aí eu tenho pessoas fazendo projetos de áudio, eu tenho uma pessoa fazendo projeto em 3D. Então a gente faz toda a parte que é um arquiteto que faz toda a parte de projetos no palco, tudo que é desenhado no palco, o som, a luz, o LED, o que entra onde, a estrutura do palco, a gente desenha tudo em 3D para entender o que encaixa onde vai ter problemas, né? Aí existe um engenheiro para pegar e fazer a parte de cálculo estrutural, para entender o que dá para pendurar onde, olha, esse peso aqui é demais, tem que aliviar, tem que fazer um Y ali para pendurar as coisas, pegar em 2 pontos, porque tem que dividir o peso em 2 pontos. Né? Então tem um trabalho grande assim, e isso tudo é feito na pré-produção, né? Então quando você mencionou assim, como é que é essa operação? Isso é na pré-produção. Evidente que tem pequenos problemas e situações que você tem que administrar na hora, né? Por exemplo, Andreas, num festival como Lollapalooza, por exemplo, onde tem várias bandas, não é? Eu acredito que cada banda passe um rider diferente para você. Como que você faz para unir todas essas necessidades, né, que cada um pede, né? A gente testa os limites, né? Das bandas também. Então assim... Aproveita e conta pra gente uma banda que foi difícil de conseguir setar o rider, o que eles pediam. Olha, a gente sempre tem alguma banda complicada, né, para pegar e lidar, né? No primeiro ano teve o Foo Fighters, que veio com um sistema de automação que eram 40 toneladas pendurado no teto e tal, e a gente não tinha ainda estruturas de teto tão resistentes, então a gente teve que dobrar tesouros e fazer um monte de trabalhos aí de engenharia para pegar e fazer isso acontecer. Esse foi um trabalho complicado de fazer, né, porque era justamente essa parte de estrutura que eles estavam trazendo. Mas assim, em geral, a gente não resolve esses problemas na hora, né? A gente trabalha para que não tenha problema, né? Porque se eu tiver que trabalhar resolvendo o problema, tem alguma coisa errada. Sim, verdade. Né? Então é sempre o trabalho de pré-produção. E todos esses trabalhos, evidente que nem eu estava falando, tem situações onde você administra alguma coisa na hora, né? Mas é muito pouco. As coisas chegam muito mastigadas. Então assim, o stage manager que está no palco, ele recebe uma pasta, ele está copiado em todos os e-mails, com todas as negociações de todas as bandas. E cada um já sabe o que fazer. E ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele recebe uma pasta ali com todas as informações e ele vai lá e executa, né? Se tiver um problema, ele vai levantar a mão, né? Mas assim, em geral, esses caras também são tudo já... Tem que ser um cara... Isso eu acho que a nível mundial hoje, as bandas, grandes bandas, elas estão num nível profissional que elas sabem que elas... viajando por aí, mundo afora, podem encontrar alguns pepinos, algumas coisas, mas elas já vêm já meio preparadas para que a coisa funcione da forma existe uma negociação assim, tipo, vamos falar de iluminação, né? De repente o cara lá fora quer usar um Vari-Light, modelo X, Y, Z, não sei o que e tal, e aqui ele não vai ter esse aparelho. Então, a gente já fez uma negociação onde a gente já mandou uma lista de material para o cara validou a lista de material, a gente desenha a planta em 3D para ele, manda de volta a planta em 3D, ele aprova a planta 3D, volta a planta em 3D, validada a planta 3D, faz o show file, que a gente chama, que é o arquivo para programação da mesa,
Aí o cara pode programar a mesa de luz em cima já com os patches, com tudo, né, feito como vai ser o show dele. Ele chega no festival, ele tem um estúdio onde ele pode pré-programar tudo que ele quer e depois ir para o palco e checar para ver se está em ordem. Evidentemente, as bandas maiores, os headliners, né, que a gente chama, que são os caras que fecham a noite, ou o co-headliner, que toca antes deles, as bandas menores não tem tempo no festival para pegar e fazer tudo. Então, muitos dos menores são sacrificados e não conseguem muitas vezes nem passar o som. Puxa, né? O que é assim mal entendido, né, muitas vezes por parte das bandas, porque acham que a gente está prejudicando a banda, estão sendo desprezados porque são menores, mas é que tecnicamente é inviável. Você imagina assim, a gente teve Metallica no Lollapalooza, que os caras chegaram à meia-noite para pegar e entrar para montar as coisas, eles terminaram meio-dia. O portão abria 1h da tarde. A primeira banda começava a tocar 1h da tarde. Então assim, não dava para alguém pegar e passar. Então a gente faz, mesmo assim a gente faz algumas estruturas, né? Como por exemplo, se alguém usa uma mesa de som, uma Digico, por exemplo, né? No PA e uma Digico no monitor, que é o primeiro artista que vai tocar, digamos. E o segundo artista também usa uma Digico, nós colocamos duas no PA e duas no monitor. Por quê? Enquanto um está tocando, o outro a gente pluga ele inteiro para ele poder testar tudo no backstage antes de ele entrar. Mesmo que ele não tenha passado o som, ele consegue checar e testar tudo antes. Aí quando a outra banda sai do palco e a gente empurra ele para dentro, ele tem pelo menos isso checado, né? Então assim, a quantidade de mesas de som, a quantidade de material é enorme, né? O que a gente tenta fazer é convencer, por exemplo, algumas atrações a se adaptarem, usar determinada mesa de som, né? Aproveitar o que já está. Para aproveitar o que já está lá, porque a gente tem um pack do festival. Então, por exemplo, eu tenho um pack do festival que é, sei lá, 16 in-ears, 12 sem fios, 24 monitores, o side fill, o PA está lá, não sei o que, tem 2 Digico no PA, 2 PM10, 2 Digico no monitor, 2 PM10 no monitor. Pronto. Esse é o pack do festival, né? Aí assim, se o cara quiser trocar e quiser outra mesa, isso passa a ser um extra, que aí ou o promotor paga, ou a banda paga, né? E aí começam as negociações. Só que isso é resolvido antes, né? Que locadora tem essa estrutura hoje? Então, a gente usa no Lollapalooza a Gabi Som, né? Que é digamos assim, a maior empresa hoje no Brasil, no né? Brasil e na América Latina. E eu, assim, tenho uma parceria muito boa com Gabi ali. É evidente que às vezes precisa de uma coisa de última hora e tem algum problema e tal, mas assim, é uma empresa muito grande, tem muito equipamento e atende, cara, tudo que tem de eventos internacionais e shows internacionais. E realmente não posso me queixar. E não tem limitação de equipamento, né? O cara, que você precisar... Ou seja, os melhores equipamentos lá fora tem aqui também, né? Não, muitas vezes, né, acontece muito de, por exemplo, quando lançou o sistema da D&B, o J8, que era um sistema de PA, né, lançado pela D&B, antes dele estar sendo usado lá fora, ele foi usado aqui. Né? O Rock in Rio, em 2001, usou o Elacoustic, o Vedosky, né? Que foi o primeiro grande festival que foi usado esse sistema e foi aqui no Brasil. Né? Eu lembro quando lançou a PM1D da Yamaha, a primeira PM1D da Yamaha que entrou no mercado, ela veio para o Brasil. Né? Então, assim, o Brasil é um mercado muito quente com relação com essas áreas, assim, principalmente na área de áudio, né? Com o Gabi. A parte de iluminação, hoje, tem muita coisa da China, né? Sim. E é difícil competir e é compreensível, e as bandas lá fora também já sabem disso, porque eles passam isso também em outros lugares do mundo, né? Não só no Brasil, que assim, você vai comprar um moving light que faz uma função, custa $10 mil e o outro custa 30, né? Ainda mais a gente sendo 5-1 aqui, é o de 10 mil, não entendeu? Tenha dúvida, né? É o de 10 mil e ó, não reclama. Então. O pessoal está se manifestando aqui, mandando abraço a Aline, Duda, Opa. Luan
Essa é a esposa, viu? Essa Essa é a esposa. Essa tem que... Obrigado por ter liberado ele, viu? Respeita e essa merece um beijo. É a maior fã, né? Essa merece porque tá me aguentando. Luan Kitanishi, Raíza Morena. Raíza, que legal. Ela trabalha com a gente no Lola, né? E trabalha também na Apple. Tem muitas mulheres também que antigamente não tinham, né? E assim, a mulherada tá tomando conta, né? Tem uma pergunta de uma mulher aqui, Renata Marino. Manda aí. Andrés, qual foi o maior desafio que você já viveu nesse seu tempo de shows, de eventos aí? Tem algum que você consegue lembrar que... Maior desafio? Nossa, foram tantos. Escolhe um, vai. Legal aí. Não, acho que todos eles são quando você inicia na pré-produção, são desafios muito grandes, assim, né? As turnês de bandas, os festivais principalmente. Eu acho que uma das coisas que foi um desafio e que por isso que eu gostei tanto foi o Tomorrowland, né? Que é uma coisa que assim tinham 110, 120 containers de 40 pés de material vindo, né? E isso sem contar o que a gente estava colocando de material aqui do Brasil, então o som, a luz e tal, era tudo local. O que estava vindo de fora era cenografia e muita montagem de estrutura. Então, assim, esse foi um desafio, né? E desafios surgem assim no meio, como nos festivais, que nem aconteceu no ano passado, que o Drake não veio, né? E a gente teve um desafio bem grande ali de montar um painel de LED para ele, numa estrutura que ele pediu, que nos outros países, quando a gente faz o festival, no Brasil eu sempre penso no festival do Lollapalooza como sendo uma turnê, porque ele também acontece na Argentina, no Chile e na Colômbia, né? Você faz também nesse país? Não só faço, Brasil. Eu faço só Brasil, mas em geral a gente no Brasil faz, por exemplo, as plantas de luz, né? As listas de material. E eu sempre faço as listas pensando nos países como Argentina, Chile e Colômbia, para que a gente tenha uma turnê realmente, né? Então não adianta a gente pegar e colocar coisa demais que de repente não tem em um dos países. Vai comprometer. Então a gente se fala, troca as informações, cria uma planta... Para não ficar um desnível, né? Cria uma planta única e aí assim as bandas fazem realmente uma turnê, elas sabem que eles vão encontrar mais ou menos a mesma planta de luz em cada local e tal, né? E então assim, essas coisas que são desafios assim, né? E os projetos novos conforme vão surgindo, por exemplo, agora a gente está fazendo o Blast, que é Counter-Strike, né? Que é um de vídeo de gamers, né? Gamers. E assim, cara, é uma loucura tudo que eles montam, entendeu? E assim, e é tudo coisinha, câmerazinha, câmera aqui, não sei o que, cabinho, não sei. Vocês estão fazendo CS, é? Puxa vida, que legal. Então, e assim, é uma coisa bem diferente do que o show business, né? Claro. Então, é um desafio grande aí, é uma encrenca esse negócio. E me diz uma coisa, Andrés, como é que tá o coração? Você já percebeu que ele já avisou, né? Ele falou que tem alguns aí que eu já tô mandando a equipe, eu tô ficando, né? Tem algumas coisas aí que as pessoas vão que eu já não vou tanto, entendeu? Né? É muita responsa, né? Eu fico imaginando se dá alguma coisa errada, como é que você fica, né? Bate um desespero, não bate, não? Assim, a gente nos momentos de problemas, é engraçado, mas eu tenho muita calma assim para resolver problemas, né? Talvez porque a pré tenha sido feita com muita antecedência e dá tempo então de você pegar e refletir, pensar, tentar achar soluções, né? E também assim, problemas são bons, né? Eu tenho um ditado assim que problemas são bons porque você tem solução. Você aprende com eles, né? Você cresce. Se não existe uma solução, é um fato. Você vai conviver com ele e deixa de ser problema. Então, assim, então você vai ter que conviver com aquilo ali, entendeu? Isso vale para os gringos, para nós, para todo mundo. E todo mundo tem ciência disso, né? Então existe um limite ali até onde você consegue resolver. Não deu para resolver, é isso aqui, então é isso, pronto. A energia elétrica é o elo fraco, Andrés? Os geradores? Eu acho que é o que dá mais medo, não dá? Porque se der algum problema na geração de energia,
o evento vai para o beleléu, né? A gente trabalha com máquinas em paralelo, né? Superdimensionadas. Se tiver uma queda de uma máquina, não chega a interferir, né, no processo. A outra assume instantaneamente. Ela já está rodando paralelo junto, então não é... Agora, claro, imprevistos podem acontecer, né? A gente já teve problemas com geradores. Eu tive uma empresa que nos atendeu, que eu me reservo o direito de não falar quem foi, mas assim, que nos deu muitos problemas durante um ano no Lollapalooza, né? E a gente também não está trabalhando com eles nesse momento, né? Mas assim, também são coisas de fatalidade. Você tem lá 80 e poucos geradores num festival que nem esse. É evidente que alguma coisa, um vai ter um problema numa polia, numa correia, ou vai ter um filtro sujo, ou vai ter, entendeu? Isso, né? Então isso é meio previsto e a gente sabe, coloca as máquinas em paralelo, máquinas sobressalentes ali. Sempre tem que ter a redundância, né? Sempre tem máquinas redundantes. Mas em tudo, não é somente a tua equipe, as empresas fornecedoras também precisam fazer a lição de casa da mesma forma com que vocês fazem. Então, assim, quando você vai para fazer um festival, um evento desse porte, quer dizer, não basta só a organização, só a gerência tá com tudo ok, tudo em dia, né? Todos os fornecedores, então os fornecedores, eles têm que ser o mais confiáveis possíveis, né? Não dá para arriscar muito até em termos de, não, olha, essa empresa aqui está um pouquinho mais barata, então assim, o critério não é financeiro, né? Não, a avaliação assim, no final não é financeira, né? É em cima da necessidade mesmo, né? Do que é necessário. A avaliação, é evidente que existe o impacto financeiro, mas no final o que precisa e pronto, é isso, né? E as empresas são muito bem preparadas, assim, hoje no Brasil, empresas de iluminação, empresas de sonorização, né? Empresas de vídeo, painéis de LED, a gente tem bastante material hoje, né, no Brasil. Eu acho que a parte de vídeo, talvez o que a gente não tenha muito são as unidades móveis, né, que nem existem lá fora, que são da NEP, né, que tem muito material e tal, e até por isso, por exemplo, no caso do UFC, toda a parte de estrutura de transmissão vem deles. Vem de fora. A NEP despacha, faz um fly pack, quer dizer, um pacote de material que vem, e aí monta-se aqui dentro em containers. Porque talvez porque no Brasil a demanda não seja tão grande quanto lá. Né? E quanto ao material humano, como é que nós estamos aí nesse nível, em termos de profissionalismo? Onde você achou sua equipe? Como que você montou? Quais foram os critérios da sua equipe? Como é que você foi atrás? Eu não levo só em consideração a aptidão técnica, né? Eu levo em consideração também a questão de personalidade, né? Comportamento e tal, porque no final tudo também é relacionamento, então relacionamento com as pessoas, então isso é uma parte muito importante para mim, né? E aí evidentemente a parte técnica. Então, por exemplo, os holds são holds que já estão no mercado, né? São pessoas que já estão no mercado. Os técnicos de RF são engenheiros formados que tiveram estudo nessa área e não são pessoas desentendidas, né? Então assim, não dá para pegar e contratar uma pessoa que não tenha noção do espectro de RF, então tem que ser alguém qualificado, né? Na parte elétrica também, então a gente tem um engenheiro elétrico que faz o projeto, que acompanha com a gente, depois a gente tem as pessoas que a executam, e essas pessoas foram surgindo assim, tá? Meio por Deus, assim, o cara vai aparecendo aqui, poxa, olha que legal isso aqui. No caso do RF, eu acho que eu trouxe o primeiro rastreador de RF que veio para o Brasil pelo Marinho, que era da Pride. Comprei dele esse equipamento e aí passei esse equipamento para o Fernando Fortes, que era da Shure, e aí, quer dizer, não era da Shure ainda, para aprender como é que funcionava e tal, e deixei com ele e falei assim, você fica com o equipamento, mas você trabalha comigo, né? E então teve muito esse tipo de investimento assim, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha com áudio, que faz os projetos pra gente, onde a gente fez uma parceria, falou, bom, beleza, vamos comprar um computador mais power para pegar e fazer isso e tal, tá aqui, mas vamos trabalhar juntos, né?
Então as pessoas foram surgindo dessa forma. E, relação de confiança mesmo, né? E assim, muitas foram indicadas, né? E a gente tenta também chamar pessoas novas para dentro. Só que não dá para ser uma pessoa que não tenha noção nenhuma, que você venha do zero, né? Tem que ter algum conhecimento já. E com isso também, assim, o mercado tendo mais mulheres, então entraram mais mulheres, pessoas mais novas foram entrando. Antigamente também. Era 100% masculino, né? Cara, eu tive uma grande amiga que trabalhou com a gente bons anos, assim, na década de 90, final de 90, 2000, que era a Maia. A Maia, a gente usava ela para lidar com os gringos e tal, porque os caras tinham vergonha ou não sabiam falar não para ela, entendeu? Então era estratégia. Então, era estratégia. Então falava assim, ó, Maia, vai lá, ó, fala que não dá pra fazer isso pro cara, né? E a gente fez isso, eu fiz isso num show do Metallica, aí tinha o Charlie Hernandez, que era o production manager, aí um dia o cara veio e falou assim, não quero mais falar com ela, quero falar com você, não consigo falar não pra ela, é com você, né? E assim, a gente usa assim, a Aline, a Duda, né, que é a minha esposa, trabalhou bastante e trabalha com a gente até hoje, e eu coloquei ela muito para pegar e, por exemplo, fazer carga de caminhão na doca, porque assim, cara, você começa a colocar mulheres em certos departamentos e começa a rolar um respeito maior, começa a rolar uma organização melhor, entendeu? Flui o trabalho. Né? Então, melhor, por exemplo, vai ela começar a empurrar o case, vai todo mundo lá e ajuda, e a coisa começa a ir, carrega mais rápido o caminhão, entendeu? Olha né? só. Então, assim... não é só força bruta, né? Não, mas o respeito mesmo, começa a rolar um respeito de você ter pessoas ali, né, dentro do time, onde o cara vai pensar duas vezes antes de falar uma besteira e tal. Então, isso tudo... Na área técnica você tem mulheres também? Tem. A Raíssa, que acabou de mandar uma mensagem aí, ela trabalha com a gente fazendo patch. Quer dizer, são os caras que eu tenho, por exemplo, para pegar e conectar e desconectar as coisas da banda, bater no microfone. Né? Tem as coisas que a gente liga e desliga no patch, nas viradas de palco, de bandas. Então, o que a gente usa em comum, o que desconecta, o que conecta no outro e tal, né? E a gente põe uma pessoa só para pegar e fazer essa gestão. A Raíssa é uma delas. Que legal. Né? Legal. Né? Aí tem umas meninas que cuidam de RF, a gente tem holds, né? E aí tem uma holds mulheres. Sim. Poxa. Sim. Não me lembro de ter visto. Então, assim, abriu um pouco, né? Assim, claro que tem muito trabalho ainda, a gente tem muito trabalho braçal e muitas vezes as mulheres não querem, né? Isso. Fazer esse tipo de O trabalho. hold é um trabalho bem braçal, né? Mas assim, é legal de ver que mudou bastante, né? Lá fora tem muito mais, né? Lá fora tem muito mais mulheres. E técnico de som a gente tem bastante, né? Tem bastante mulheres trabalhando com técnico. Deixa eu puxar o nosso assunto agora um pouco mais para... A tua origem, não é, Andreas? Foi técnico de som de igreja, não é? Olha, a minha origem, eu vou começar do princípio. Ele contou aqui que gravava fita cassete na casa com o pai dele. Com 6 anos de idade, posso conversar aqui? Com 6 anos de idade, meu pai tinha um gravadorzinho, acho que era National, e era um gravadorzinho, fita cassete, novidade. E aí assim, eu com 6 anos de idade, comecei a gravar meu papagaio, cantando. Então, essa foi a minha primeira experiência. Depois disso eu nunca mais parei. Então assim, sempre fiz isso, né, com 10, 12 anos de idade, cuidava do som na igreja. Aí depois, como eu falei, meu pai queria se ver livre de mim em casa. Me mandou para o estúdio, para trabalhar no estúdio, né? É que você entendeu errado, ele fala estudo. Mas estudo. Assim, sim, mas o meu fundamento foi áudio, né? Assim, onde eu comecei. Gosto até hoje, tenho uma mesa de som para mixar minhas coisas em casa, ainda quando dá para brincar, ainda quando dá vou na igreja e tal. E agora nesse período de pandemia a gente teve na Igreja Batista Perdiz um time bom ali para pegar e ensinar a molecada mais nova como funciona, né? Então assim, liga um computador para pegar e gravar no Reaper e dar playback de volta para o cara aprender a mixar e saber como funcionam as coisas e tal. Isso foi muito legal porque criou um grupo
grande assim, eu nunca imaginei que ia ter tanta gente interessados. Tanto que assim, eu não preciso nem me preocupar aí. Aí eu tenho que até pedir, falar assim, posso ir hoje? Tô a fim de mixar um pouco. Aí o pessoal vira e fala assim, deixa eu ver a agenda aqui se tem tempo, né? Não, aí assim, aí dividiram, tem a mixagem do que vai pro ar, né? E tal. E eu fazia tudo numa mesa só, né? PA, monitor e tal. Aí começaram a dividir, aí o cara mixa no iPad e tal. Aí quando eu fui, eu falei assim, deixa eu mixar eu quero mixar tudo. Andreas, deixa eu polemizar aqui. Já que o Daniel puxou esse tema aqui, tema igreja, né? Todos nós já trabalhamos muito em igreja. Como que você vê diante de todo o seu histórico, de toda a sua carreira hoje trabalhando fora da igreja, né? E o nosso público essencialmente aqui é um público de igrejas, né? Tanto aquele pessoal que está iniciando, que faz o trabalho voluntariamente, de coração, quer fazer o melhor possível, até profissionais que estão lá mixando, transmitindo, operando câmera, já com alguma bagagem. Que conselho que você daria para essas pessoas que realmente gostam de estar na área técnica, né? Elas devem prosseguir com isso, devem correr atrás de estudo, de se preparar. O fato delas trabalharem ou não com isso fora da igreja, você considera algum problema? O que você pensa a respeito desse tema, Andreas? Bom, se eu considerasse um problema, né, trabalhar com isso fora da igreja, então, assim, então eu estou com um grande problema, né, porque assim, os últimos 35 anos eu estou trabalhando fora da igreja, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso de verdade não tem impacto, né? A única coisa, assim, a pessoa tem que estar muito certa do que ela acredita, né? Uhum. Porque, assim, o mundo lá fora, assim como em qualquer outra área, sim, ele vai tentar corromper você, né? Então, assim, e no meio artístico é um meio que encanta, né? Que é tudo muito lindo, e os shows, e quantidade de público, e emoção e tal. Então isso, a pessoa tem que estar preparada para não se envolver, e assim, até não se envolver, né, com questões como drogas e tudo, que é muito fácil, né? Uhum. Nesse meio as coisas são um pouco mais fáceis, então assim, tem que estar com a cabeça bem centrada. Com relação a você, até assim, tem que estar centrado não só porque é igreja, né? Porque assim, quando eu comecei, a galera cheirava, a galera fumava, era muito mais cheirado que usar comprimidos e drogas sintéticas que usa muito hoje, né? Mas assim, era muito pó, muita heroína, muito, né? Eram outras drogas. E eu tinha trabalho porque eu não usava. Então os caras me contratavam e falavam assim, esse cara não usa nada, para tá ficar a gente pode ficar doido, mas ele não, o técnico não pode ficar doido, né? Assim, hoje já é diferente, hoje os técnicos são muito mais centrados, a galera está muito mais ligada nessa questão de não usar nada, ou né? seja, ser um profissional mesmo. Exatamente. Imagina um médico, né, que está lá operando alguém aberto, e que ele esquece por algum momento que ele é médico e resolve usar droga, ele vai ter problemas ali para fazer o trabalho dele. É a mesma coisa alguém que está na área técnica. Então, eu não vejo um problema, né, um cristão estar trabalhando no meio secular de forma alguma, né? Acho que é até bom porque é um exemplo, né? As pessoas veem que pode ser de forma diferente, então eu acho isso legal. Eu acho que assim, na igreja as coisas têm se profissionalizado um pouco, né? Já desde a época que nós trabalhávamos na Renascer lá atrás e tal, né? As coisas foram se isso que eu ia perguntar mesmo. Como é que você vê hoje o cenário das igrejas nessa parte de áudio? Deixa eu emendar do Daniel aí. Hoje eu vejo a igreja como um celeiro muito grande e forte de técnicos em todas as áreas. Áudio, vídeo, iluminação, sim, e tudo mais. Sim. Só que eu vejo que criou um abismo. Por quê? Porque esse pessoal que começou na igreja, que saiu dali e começou a se profissionalizar e foi para fora e enxergou um mundo, agora vamos ver o lado positivo disso aí, onde você tem recurso, onde você tem equipe, onde você tem equipamento, onde você tem bom retorno financeiro, onde você tem valorização e uma série de coisas. O que acontece? Esse pessoal realmente fica nesse meio. Por quê? Porque eles são bons, porque desenvolveram.
e não voltam para a igreja no sentido técnico. Ou seja, ele não vai voltar a operar numa igreja. Por quê? Porque ali ele só tem problema. Ele só tem problema de falta de equipamento, relacional com banda, com músico que se acha, uma série de coisas. Então, com liderança. Então, assim, eu acho que criou, e o exemplo que você deu aí agora, que você voltou lá para a tua igreja de Perdizes e que encontrou exatamente isso, é a falta que existe das referências, né? Realmente de que saíram, estão no meio profissional e voltaram para ser referência, mas não referência só na questão técnica do beabá ali, de como fazer, mas na questão de postura e tudo mais que envolve isso aí. Não sei se você tem a mesma visão que... Na verdade, assim, em Perdizes, né, eu frequentava a igreja sem trabalhar como técnico, né? E eu só entrei no processo porque, assim, eu acho delicado, né? Tão chato você entrar no lugar de alguém ou fazer... Então, assim, eu sempre me mantive discreto, né? As pessoas também nem sabiam direito o que eu fazia e tal. E o pastor André, o André Mira, era um guitarrista que tocava no Catos Barneia, e ele assumiu essa igreja e tal, e aí no meio da pandemia, o som ruim na transmissão e não sei o que e tal, pegou e ligou e falou assim, André, só, eu não te pedi nada nesse tempo todo, mas agora eu tô... Mas, pô, me dá uma força aí, vai. Né? E aí, assim, aí comecei a me envolver, e assim, é evidente que nós não temos tudo 100% do jeito que a gente quer, né? Mas a gente foi implementando e foi mexendo e foi adicionando e foi entrando gente e fomos ensinando e tal. E eu acho que, assim, esse deveria ser o processo das pessoas que são técnicos que eventualmente saíram como eu saí e voltar a ajudar, encarar isso realmente aí como uma coisa para pegar e realmente ajudar, né? Também acho que não dá para ser radical, né? As pessoas têm que entender que muitas igrejas têm essa questão financeira também, de que, poxa, não dá para você pegar e comprar uma mesa que nem a gente usa nos shows. A gente usa uma PM10 que custa $500 mil, são R$2,5 milhões de reais. Quem é que vai comprar uma mesa dessa para colocar na igreja, né? Agora, sim, ok, nos Estados Unidos tem igrejas que tem, ok, tá bom. O Whitney Houston também saiu da igreja, né? Então, assim, ok, mas é diferente, não dá pra gente pegar e ter outra essa realidade, entendeu? Então acho que tem que ter um pouco de paciência, um pouco de compreensão também por parte das pessoas que estão trabalhando. Mas, mas eu só complementando aí, né, eu acho que as pessoas que estão trabalhando, a única coisa que eu gostaria é que realmente se aprimorem tecnicamente e busquem informação. Então, porque... esse é o meu ponto. Na realidade, quando eu comentei, não falei nem... A minha intenção não foi nem de questão técnica, equipamento, mas é simplesmente na questão operacional, técnico, formação, preparo, né? Conhecimento. Né? Eu acho que isso é o fundamental, porque às vezes você vai numa igreja, grande ou pequena, com equipamentos pequenos, mas você tem uma pessoa que tem um pouco de sensibilidade, que tem um pouco de conhecimento, que correu atrás, e você tem um resultado satisfatório, né? Às vezes até surpreendente, né? Então, aproveita e conta pra gente, Andrés, o que você fez lá na Igreja Batista de Perdizes, com relação ao som da transmissão, o que foi feito lá? Fala pra gente. Pois é. Não, lá aconteceu o seguinte, tinha uma mesa, uma 01V, pequenininha, né? 16 canais, tal. Eles tinham mais uns Behringerzinhos pré-externos para ter mais canais. Mas assim, você não faz a quantidade de vias de monitor, você mixava ali numas caixas de som JBL da década de 80, entendeu? Então não tinha agudo, não tinha qualidade, não tinha nada. E a gente fez pequenos ajustes, assim. A gente pegou caixinha amplificada e tal, e colocou uma de cada lado e uma pendurada no centro lá e pronto, e fez uma diferença brutal, né, no fator de inteligibilidade, porque no final das contas para entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, busca, né? E depois... A acústica lá é complicada, né? Então, a acústica está até ok da forma como está, né? Você colocou um center cluster, duas caixas? Uma caixa no center e uma de cada lado, né? Tá. E assim, funciona. Não é para você pegar e mixar tudo, a bateria toda e tal. Então, assim, na verdade, eu fui meio contra contra o movimento, quer dizer, do rio descendo, né?
Eu fui remando para cima. Contra a maré, né? Por que isso? Porque, assim, eles tinham lá um acrílico na bateria. Eu falei assim, tira o acrílico, deixa o som acústico vir, deixa eu ver como é que é. Aí, pô, ficou legal o som acústico. Então tá bom, então não põe o acrílico mais. Não, mas é precisa pôr o acrílico, porque senão... Não põe o acrílico não, né? Aí assim, então deixa vir o som acústico. Microfone só o bumbo, né? Não, aí assim, eu lá o microfone, tenho 2 microfones condensadores para pegar por baixo assim, pegar caixa, hi-hat, primeiro tom, outro pega os pratos e tom 2 e surdo, um microfone no bumbo. Beleza, não que eu não queira microfonar tudo, eu quero, mas não precisa. Mas não tem. Mais para transmissão, não é? Mas não hoje não tem esse recurso, não tem esse material lá, então isso foi a solução, né? E aí assim, mas nas caixas do PA não ponho nada, só acústico. Aí o que falta? Poxa, falta o grave, né? Então um subzinho. Subzinho, põe um subwooferzinho ali, vem o gravezinho, ok, o gravezinho engorda com acústico e fica bom, né? Então, eu acho que assim, talvez falte um pouco de maturidade para as pessoas também, né? Quando elas estão operando. Eu entendo que tem igrejas que têm pessoas que têm mais habilidade, outros menos, isso vai acontecer mesmo, né? Algumas têm mais aptidão, outras menos. Eu acho que o conhecimento técnico só é que a gente tem que procurar, porque definitivamente ficou só mais complicado, né? Continua com a 1V? Não, aí assim, não, aí o que eu fiz foi, no meio da pandemia, a gente trocou a mesa por uma QL5, né, uma Yamaha, uma QL5. Tá. Então trocou por uma Yamaha, uma QL5, isso ajudou bastante em matéria de recursos para pegar e mandar sinais para fora, para o monitor e para mixar e tal. Aí eu dobrei os canais, então assim... você tem uma parte da mesa como se fosse uma mesa de som só para pegar e fazer PA e monitor, e os canais dobrados para pegar e mixar para fazer o ar, né? Para fazer a internet, né? Então, isso que eu acho legal. Mas aí são duas pessoas, né? Não, então, eu fazia tudo. Agora sim, agora eles têm lá, eles ligaram o iPad, tem uma pessoa mixando pro ar no iPad, né? Aí ligaram o roteador Wi-Fi, aí o músico lá no palco pode pegar e fazer a mix dele e tal, que é legal. Mas eu tô acostumado a fazer tudo, né? Eu trabalhei 29 anos como técnico de som no Toquinho. E, assim... Só 29 anos. Só 29 anos. E, assim, viajei o mundo com ele, assim, né? Fazendo shows em todo lugar do mundo. E sempre... No navio, né? Tudo. O que você puder imaginar. Eu me lembro que você contando a história do navio, né? Aí, assim, a gente... eu mixava PA, monitor, o que tivesse, fazia tudo numa mesa só e tal. E levava a minha mesa de som e pronto, era isso, era mais fácil, né? Esse que eu acho legal. O Andrés, ao mesmo tempo que ele faz grandes shows, né, com Paul McCartney e daí pra cima, e ao mesmo tempo tá lá numa igreja mixando, né, a banda da igreja. Tem que pedir permissão, porque já não tá mais. Mas a gente, me deixa mixar. Já não tá mais na escala, né? É aquilo que a gente fala, né? Deus nos deu esse dom e esse talento, né? Não só pra gente usar profissionalmente, mas pra usar pro reino de Deus, né, para a glória do Senhor, e é isso que você está fazendo. E assim, eu sempre faço essa pergunta aqui, Andrés, que dica que você dá para aquele rapazinho que está começando ali, né, nos primeiros dias, voluntário, o que você diria para ele? Ó, é esse o caminho, vai para frente. O que você diria para ele? Eu acho que assim, a primeira coisa é ter que gostar. Você acha que é legal, gosta e tal, aí faz o que gosta, né? Eu só fiz isso na minha vida, eu não sei fazer outra coisa. Quer dizer, eu sou um ser humano, tenho condição de aprender. Sim. E posso fazer outra coisa. Mas eu gosto do que eu faço e eu só faço isso porque é o que eu gosto, né? Mas olha que interessante, né? Complementando o que o Andrés falou, né? Às vezes as pessoas nas igrejas têm aquele ímpeto, né, de investir em equipamentos e caixas e som alto. E você vê, o Andrés trabalhou com a acústica da igreja, com equipamentos mais simples, não é? No início, né, Andrés? E trouxe um resultado hiper legal, hiper satisfatório, né? Mas é o simples bem feito, né? Mas acho que aí assim, cara, eu tenho pouca bagagem, né? Então assim, então acho que isso ajuda. Mas você não pode exigir isso das pessoas, né? Claro. Aí, por exemplo, essa pessoa que está começando agora, se ela realmente quer,
né? Ela assim, essa área técnica, ela não é uma área simples, entendeu? Ela é uma área ligada à engenharia. Então, assim, ela tem que ter uma noção de cálculo, ela tem que pegar e correr atrás das informações, né? De como se comporta o som. Então, esse jeito que a moçada está fazendo hoje em dia, de aprender tudo pelo YouTube, pela internet, não é um bom caminho. Cara, não, que é o que a maior parte está fazendo. Eu assim, até eu aprendo coisa pela internet, pelo YouTube, eu também uso. Tem que ter filtro, né? Mas ficar só nisso... Eu acho que assim, pode ter uma orientação melhor, né, se você tiver um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado eu vejo muito como uma escola, um professor, alguém orientando e tal, né? Então, por exemplo, você tem o IAV, né, que é com o Marcelo Claret, que a gente é muito amigo, que é uma excelente escola para a pessoa pegar e aprender. Mas se não existem esses recursos, né, eu antigamente, como é que eu aprendi, né? E também foi como eu aprendi a falar inglês. A gente comprava aí nas bancas de jornal, comprava a revista do que tinha, o que tem de áudio, o que tem não sei o que, aí só tinha no aeroporto, porque era revista importada, ia lá e comprava e não sei o que, aí ficava lá um mês marcando as palavrinhas, porque eu não entendia nada, né? Aí pegava o dicionário lia e tal, não sei o que e tal. Mix Magazine, né? E aí assim... Sound on sound. Então assim, quem sou eu para falar do YouTube, né? Eu acho que assim, cara, eu vejo meu filho, ele o Oliver é DJ, né? O outro, que é o Klaus, que é mais velho, é músico, tá fazendo faculdade na Santa Marcelina de canto, né? A Ana ainda não sabe o que ela vai fazer, mas, né? Também gosta de música e tal. E o Oliver, cara, ele assim, ele aprendeu como trabalhar com Ableton para editar e fazer as coisas dele, aprendeu a tocar baixo, aprendeu a tocar bateria, aprendeu a tocar violão pelo YouTube. Então, assim, eu acho que tem a ver com a dedicação, com a pessoa querer, né, correr atrás da informação e tal. Então, acho que tem muito material. Hoje você tem tudo disponível na internet, né, desde os manuais até os cursos e tudo mais. A gente não tinha nada disso, né? Eu acho que algumas coisas presenciais, que nem eu te falei, de orientação, né, de caminho e tal. Colocar a mão, né, na massa. Eu acho que é importante. Então, assim, em algum momento fazer algum curso de especialização em alguma coisa e tal, que seja presencial, onde você está lá e mexendo no equipamento e tudo mais, é diferente, né? Mas assim, o estudo é tudo. Então, acho que as pessoas têm que estudar, né? E eu entendo também que dentro da igreja é complicado, né? Porque a pessoa está indo lá de repente no domingo e durante a semana o cara está um está vendendo carro, outro está no cartório, outro está no banco, sei lá, trabalhando no banco. E normalmente entendeu? é uma fase ali que ele começou a namorar, que ou está fazendo faculdade, então assim tem uma difícil, série de né? Então é realmente difícil. Então acho que assim, também não podemos cobrar tanto que eu ia na igreja, aí o som era ruim, mas eu assim, eu ficava quietinho, entendeu? Sofria sozinho. Entendeu? Não, né? E é isso, né? Eu acho que mas corre atrás. Eu acho que tem que correr atrás da informação. Eu bato sempre nesse ponto, né? Ou seja, é claro que a gente quer fazer uma coisa legal, tirar um som legal, né? Mas é um contexto diferente. Você está numa igreja, não é? É diferente de um Lollapalooza, de um show do Paul McCartney, etc., que você precisa realmente tentar... e você está trabalhando com pessoas capacitadas, né? E na igreja, a gente vê muito hoje o conceito de shows, né? Ou seja, mas na realidade é um culto. Você está louvando a Deus, não é? Então, assim, você precisa estar com foco principal no louvor, não é? Ou seja, de você estar adorando a Deus. Ô Andreas, qual que é o teu Instagram para quem quiser estar vendo um pouco do teu trabalho, um pouco do que você tem feito? Olha, quando você descobrir, você me avisa. Não, é que assim, de verdade, eu te falo assim, o volume de trabalho que eu tenho, eu abandonei Instagram, Facebook e tudo. Não é que ele não exista, tá? Então, assim, a minha esposa, a Aline, ela acompanha, né? E posta informações ali e tal. Mas, assim, eu realmente não tenho tempo. E aí eu tenho um problema.
Se eu abrir o Instagram, eu vou ficar passando aquele negócio lá, entendeu? Eu fico curioso. Não, eu fico curioso, porque eu quero saber. Olha que legal isso. Aí vai pro próximo, e próximo. Assim, aí você passou eu vou ver, uma hora. eu tô uma hora olhando aquele negócio, entendeu? Então, assim, eu acho necessário como empresa, né? Então, a empresa, a AudioBiz, ela tem, né, o Instagram, e assim como eu, pessoa física, também tenho. Mas assim... Qual que é o Instagram da AudioBiz? Tô pegando aqui, peraí, mas eu vou te passar. Boa pergunta. Posso perguntar no WhatsApp aqui para ela. Fala pra Aline. Aline, qual que é? Me passa tá aqui, aí, ó, entendeu? Tá aqui me já. passa aí, não sei. Hashtag AudioBiz, com 2 Es no final. Com 2 Es. Hashtag AudioBiz com 2 Es. Isso. Então, assim, Biz de... BIZZ. AudioBiz. Então, assim, eu acho importante essa questão de mídias sociais. Eu acho que eu Tá aí no ar, ó. Pra todo mundo aí. Quiser entrar aí no Instagram da AudioBiz. Aí. Aqui, ó. Tá certo aí, Andreas? Tá certo. Ok. Tá certo. Então, é assim, eu acho que as empresas têm que ter, né, essa parte de gestão de mídias sociais. Eu entendo que tem que ter pessoas dedicadas a isso. Mas eu realmente não dou conta. Então, Tá assim... certo. Deixa alguém cuidar e tal, pôr as informações lá. Alguém da área, né? Eu acho legal porque o Andreas é uma das referências na parte de showbiz, né? Como tá aí na AudioBiz, né? Então, assim, muitas pessoas querem acompanhar o teu trabalho, né? Então é muito legal. A gente posta lá, né? A Aline põe as coisas lá e a galera manda foto, manda as informações. Aliás, essas fotos que a gente usou aí na promoção do Andrés, eu peguei tudo lá. Você pegou lá. O Samuel falou que pediu pra você mandar foto. O cara não mandava foto, mandou uma foto de 30 anos atrás. Não, assim, eu trabalhei como técnico do Toquinho durante esses 29 anos, mas acho que eu devo ter 2 fotos dele trabalhando na mesa de som. Aí o Samuel pediu uma, eu mandei uma e ele falou assim, mas isso aí faz 20 anos. Eu falei assim, cara, então eu não sei, então eu não tenho. Peraí que eu vou mandar revelar mais algumas. Não, aí eu fui domingo na igreja, né? Fazia um tempo que eu não estava indo, porque trabalhando final de semana e tal, o segundo semestre do ano passado foi puxado, então assim, não consegui ir. E aí eu fui, né? E tinha falado, eu vou mixar. Né? Aí assim, legal. Aí eu fui. E fui com tanto prazer mixar Te deixaram mixar? Deixaram. Aí assim, foi com tanto prazer, com tanta vontade, que eu esqueci que eu tinha que bater a foto, entendeu? Você bateu a foto? Eu falei, não. Esqueci. Não. Mas assim, é porque realmente eu curto demais o que eu faço, então é isso. Se dedica mesmo. Que prazer. Pena que o tempo já estourou, né, Daniel? Exatamente. Mas prazer ter você aqui, Andrés. Foi muito legal, matar saudade. Nós temos muita história para contar, gente, nós dois aqui, né? Não tem Mas foi muito bom. O pessoal que nos acompanhou aí, obrigado a todos que mandaram perguntas. Renato também, mandando um abraço. Renato Oliveira. Beleza. E Andrés, muito bom. Deus abençoe você, seu trabalho, sua empresa, sua família. E quem sabe numa próxima você volta aí pra gente conversar mais um pouco. Pode chamar uns 10 vezes, tem bastante história. Viu? Dividimos em capítulos, não tem problema. Da próxima vez traz a Aline também para contar um pouco das histórias, né? Então, ela tem uma bagagem grande também, viu? Porque ela trabalhou como road do Paralamas. Já tá convidada. Deixa o contato dela com a gente aí que... Tem bastante coisa. Mas, Andrés, obrigado pela tua presença. Eu sei que a tua agenda realmente é dificílima. Obrigado pelo teu tempo aí. Imagina. E, pessoal, vocês viram que realmente assim, não é só não, eu vou lá e vou fazer e vai acontecer. Não, existe realmente quando se trabalha sério, quando se trabalha profissionalmente. Eu não vou nem colocar a questão do que você tem que amar aquilo que você faz. Se você não ama o que você faz, então desiste, vai comprar um carrinho de pipoca e vai vender, vai fazer outra coisa. Porque a base desse trabalho é o amor. Tá? Então, assim, se você não gosta disso que você faz, meu amigo, vai buscar outra coisa para fazer. Mas você vê que aqui nós estamos com o Andrés, um cara que tem uma bagagem incrível e que eu acho que o ponto mais importante que pelo menos para mim ele passou aqui realmente é você fazer uma pré-produção, é você ter organização, é você trabalhar com pessoas boas do teu lado.
E quando eu falo pessoas boas, não são pessoas excepcionais tecnicamente não, mas são pessoas que vestem a camisa junto com você. E você que trabalha no audiovisual das igrejas, se sinta privilegiado, você está servindo aí a Deus, né? Não tem nada melhor do que servir a Deus. Sim. É o que eu falei, né? Deus nos deu dons e talentos, e o Andrés tem usado esses dons e talentos profissionalmente e também na igreja. Obrigado, Andrés. Dá para usar em tudo. É um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. A Aline aqui dizendo que está disponível para vir quando a gente quiser. Opa! Ó, depois passa o contato aí em off pra gente aí. Vamos agendar já para fevereiro. Vitor Silva também mandando um abraço. Dizendo que foi muito bom. Vitor. Legal. Andrés, obrigado mais uma vez. E que Deus continue abençoando sua vida, seu trabalho. E vamos marcar os próximos capítulos aqui. E que você continue sendo essa referência, né? Muito obrigado, de verdade, de coração. Valeu. Pessoal, até terça-feira que vem, 8 horas da noite, estaremos aqui para mais um bate-papo. Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Um abraço.